Um hospital, a gente sempre vê o prédio por fora, né? Mas por dentro, nossa, é um universo à parte. Uma máquina super complexa, fascinante, onde milhares de decisões por minuto separam a ordem do completo caos. Hoje, a nossa proposta é justamente essa. Vamos desmontar essa máquina juntos e entender como a gestão hospitalar realmente funciona aqui no Brasil. Essa é a pergunta do 1 milhão, né? O que é que sustenta as paredes de um hospital? E olha, já adianto que não é só a medicina. É uma teia, uma rede super complexa de gestão, de finanças e, claro, o mais importante de tudo, de pessoas. Para a gente conseguir responder a essa pergunta, nosso roteiro vai ser o seguinte: a gente começa bem de cima, olhando o sistema de saúde do país, o SUS. Depois, a gente vai dando um zoom, sabe? Entrando na anatomia do hospital, vendo como a gestão funciona no dia a dia, falando do fator humano, que é crucial, e, por fim, dando uma espiadinha no futuro. Tudo pronto para começar? E o nosso ponto de partida tem que ser ele, o alicerce de tudo. Antes de tentar entender um único hospital, a gente precisa entender o ecossistema onde a maioria deles vive. O nosso Sistema Único de Saúde, o SUS. E a base de tudo está aqui, ó, na nossa Constituição. Essa frase, que parece simples, muda completamente as regras do jogo. Ela transforma a saúde, que poderia ser só um produto, em um direito universal. Não é um favor do Estado, é um dever. Mas atenção, universal não quer dizer igualzinho para todo mundo. E é aí que entra um dos conceitos mais importantes do SUS, a equidade. A ideia é simples e, ao mesmo tempo, muito poderosa. Tratar os desiguais de forma desigual, ou seja, oferecer mais a quem mais precisa. É como dar mais água para quem está com mais sede. Faz todo sentido, né? Tá. Mas como garantir que o sistema realmente ouve as pessoas? A resposta está na participação. A lei determina que nos conselhos de saúde, que são os órgãos que ajudam a definir os rumos do sistema, metade, eu disse metade, das cadeiras seja ocupada pelos usuários. Na prática, isso significa que a voz do paciente tem, por lei, o mesmo peso da voz dos gestores. Mas claro, tudo isso custa dinheiro. Então quem paga essa conta? A responsabilidade é compartilhada. A lei estabelece um piso, um valor mínimo de investimento em saúde, tanto para os municípios quanto para os estados e para o governo federal. É um esforço financeiro conjunto para manter essa máquina gigantesca do SUS funcionando. Certo. Agora que a gente já entendeu o sistema, vamos finalmente cruzar as portas de um hospital. E para entender como ele se organiza, a gente precisa olhar para os seus documentos fundadores, que são a verdadeira espinha dorsal da instituição. Aqui a gente tem um trio que pode parecer complicado, mas é fundamental. Pensa assim, o estatuto é tipo a certidão de nascimento da organização, sabe? Define as regras para os sócios, tem registro em cartório. Já o regimento interno é o que desenha o organograma, a hierarquia, quem responde a quem. E por fim, o regulamento interno é o livro de regras do dia a dia para os funcionários, que define as normas de conduta. E claro, nem todo hospital é igual. O tamanho importa, e muito. A forma oficial de medir isso é pelo número de leitos. E essa classificação, que vai de pequeno a especial, não define só o tamanho físico não, ela também indica a complexidade dos casos que aquele hospital pode atender e os recursos que ele vai precisar para isso. Ok, estrutura definida. Mas como essa máquina toda funciona no dia a dia? Vamos agora para a sala de controle, para entender as funções administrativas que mantêm o hospital operando 24 horas por dia, 7 dias por semana. A gestão hospitalar se apoia em 4 pilares clássicos da administração, num ciclo que nunca para. Primeiro, planejar, ou seja, definir o destino. Depois, organizar os recursos e as pessoas para essa viagem. Em seguida, dirigir, que é liderar e motivar a equipe no caminho. E por fim, controlar, que é ficar verificando o mapa para garantir que tudo está correndo como planejado. E para uma boa gestão, 2 palavras são essenciais: eficiência e eficácia. Pode parecer a mesma coisa, mas não é. Pensa numa cirurgia. Ser eficiente é realizá-la usando o mínimo de recursos, de tempo e de materiais. Já ser eficaz é o paciente sair curado. Um hospital de excelência precisa fazer as 2 coisas, salvar vidas, mas sem desperdiçar recursos. Mas como um hospital prova que tem qualidade? Uma das ferramentas mais respeitadas para isso é a acreditação. O ponto mais importante aqui é que ela é voluntária. Ou seja, são os próprios hospitais que buscam esse selo de qualidade, pedindo uma avaliação externa super rigorosa para certificar que seus processos são seguros e de alto padrão. Bom, até agora a gente falou de sistemas, documentos, processos, mas chegou a hora de focar no verdadeiro coração de qualquer hospital, as pessoas. Afinal, saúde, na sua essência,
É sobre isso, pessoas cuidando de pessoas. E quando a gente fala em pessoas, o que define um bom profissional? Hoje, a gestão de pessoas usa muito o conceito do tripé da competência, o famoso CHA. O conhecimento é o que está nos livros, é o saber. A habilidade é saber aplicar isso na prática, é o saber fazer. Mas a atitude é o motor, é o querer fazer. É a motivação que transforma um profissional bom em um excepcional. E isso nos leva a um conceito central na saúde brasileira: a humanização. E isso é muito mais amplo do que apenas tratar o paciente com carrinho. Humanização inclui cuidar do ambiente físico, a chamada ambiência, e, fundamentalmente, cuidar das condições de trabalho dos profissionais. A lógica é simples: equipes felizes e respeitadas oferecem um cuidado muito melhor. Finalmente, depois de entender o presente, vamos lançar nosso olhar para o horizonte. O que o futuro reserva para a gestão hospitalar? Quais são as grandes ondas de mudança que já estão a caminho e vão transformar tudo? A gestão da saúde está sendo pressionada por 3 grandes forças. Primeiro, o aumento das doenças crônicas, que exigem um cuidado contínuo. Segundo, o envelhecimento acelerado da população. E como resposta a isso, o modelo de cuidado está mudando, com o futuro apontando para cada vez mais tratamento em casa, o chamado home care, e nos hospitais dia. No fim das contas, depois de todos os sistemas, documentos e processos, o objetivo principal nunca pode ser esquecido. O foco no paciente é a base de qualquer política de qualidade. Cuidar bem das pessoas é a razão de existir de um hospital. É simples assim. E aqui fica a nossa reflexão final. Diante de um dos maiores desafios do nosso século, que é o envelhecimento da população, como essa complexa máquina da gestão em saúde vai precisar se reinventar? A resposta para essa pergunta vai definir a qualidade do cuidado que todos nós vamos receber no futuro.